Estamos de volta com o Band Cidade em Entrevista, hoje recebendo a nova procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Amazonas, doutora Alzira Costa. Bom, doutora, no bloco anterior estávamos falando sobre a questão da problemática do trabalho infantil. Aqui no Amazonas, existe essa problemática mais evidente onde? Hoje na capital a gente sabe que a gente percebe algumas atividades que remetem a essa problemática, como a senhora falou da questão dos semáforos. No interior do estado isso também é presente? Quais seriam as atividades em que isso é mais frequente? Sim, a questão do trabalho infantil é frequente no estado do Amazonas como um todo. E devido a vários fatores, mas o principal dele é fator cultural. Por quê? A população aqui do estado acredita que o trabalho é um mecanismo para socializar aquela criança, entendeu? Costumam falar que o trabalho dignifica a criança, quando muito pelo contrário. As principais atividades que notamos na capital são relacionadas com o trabalho informal. Por exemplo, venda de doces, limpar para-brisas, engraxar sapatos, fazer malabares em sinais, crianças em lava-jatos, dentre outros. Mas no interior, o que a gente nota? São crianças na zona rural, logo vão estar relacionadas às atividades na roça. Mas também vemos no pequeno comércio, no comércio informal, nesse tipo de atividade. Temos uma característica marcante no nosso estado, que é a questão da exploração sexual infantil com fins comerciais, que o Ministério Público do Trabalho considera também uma situação de trabalho, além de ser uma situação criminosa, é claro. No caso do trabalho, porque a legislação ela permite, né, que o menor exerça uma atividade a partir dos 14 anos de idade, o menor aprendiz. Eu queria que a senhora explicasse a partir de quando realmente aquela criança já pode começar a desenvolver uma atividade sem estar infringindo a legislação. Tá. O que acontece? A nossa Constituição Federal veda o trabalho de crianças e adolescentes até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E o que é um aprendiz? É eu pegar aquele menino de 14 anos e colocar de qualquer maneira para carregar compras no supermercado? Não, absolutamente não. O contrato de aprendizagem é um contrato especial de trabalho que exige uma série de requisitos, entre eles uma divisão entre parte teórica e parte prática, na qual o aprendiz deverá simultaneamente ter uma capacitação teórica junto às instituições credenciadas pelo MEC, como o Sistema S e outras, para aprender uma profissão. E, simultaneamente, concomitantemente com isso, ele vai desenvolver aqueles conhecimentos teóricos que ele aprendeu na sala de aula dentro da empresa. Isso, basicamente, é um contrato de aprendizagem. Não é um trabalho formal mesmo, onde você tem que seguir um trabalho. É um trabalho formal, porém tem essa mistura com o teórico, e quando você exerce a atividade, na verdade, você está aprendendo aquela atividade. Sim, não pode se exigir já um retorno imediato daquela atividade. Na realidade, uma carga horária que imagino que seja menor. Sim, tem uma carga horária menor, reduzida. Existe uma série de peculiaridades nesse contrato especial de trabalho, inclusive com depósito de FGTS e assinatura da carteira. Mas, todos os direitos trabalhistas? Sim, alguns direitos trabalhistas reduzidos, por exemplo, o percentual de recolhimento do FGTS não é o mesmo de um empregado normal. E existe também a obrigatoriedade das empresas em cumprir essa cota de aprendizagem para que a gente consiga ocupar esses adolescentes de uma maneira adequada, sem submetê-los à situação de risco e, ao mesmo tempo, possibilitar essa qualificação profissional para que eles tenham a oportunidade no futuro de desenvolver uma atividade que seja ou não compatível com ele, caso ele realize um curso de aprendizagem numa área que ele não tenha aptidão, ele vai ver, poxa, eu não sirvo para isso aqui, eu vou procurar outra coisa. Então é um mecanismo também do adolescente se descobrir quais são as aptidões dele. Doutora, a senhora integra um grupo nacional da Procuradoria-Geral do Trabalho.
que vem discutindo a questão da inclusão dos catadores, né, de material reciclável, que hoje a gente sabe que é uma realidade. Muitas famílias dependem muito dessa atividade do lixo, né, do lixo que pode ser reciclado. Qual que é a avaliação do Ministério Público do Trabalho com relação a essa atividade hoje, que a gente percebe que ela é tão marginalizada na sociedade, porém tão essencial? Então, o problema dos resíduos sólidos tem despertado a atenção de vários órgãos, dentre eles da Procuradoria-Geral do Trabalho, que recentemente, há cerca de 2 semanas, designou um grupo especial de trabalho composto por procuradores de várias regiões. Dentre eles, eu faço parte, representando o Estado do Amazonas, com o objetivo de fomentar e criar peças jurídicas e um manual de atuação para promover a atuação de outros procuradores do trabalho junto a essa categoria que são os catadores de materiais recicláveis. E como o Ministério Público do Trabalho vê a questão da reciclagem? Normalmente, quando se fala em reciclagem, a população logo vai lembrar de ecologia, de meio ambiente ecologicamente equilibrado, e muitas vezes esquecemos o homem por trás de todo esse trabalho. Então é justamente buscando resgatar a dignidade e a cidadania dessas pessoas que sobrevivem da catação do lixo, triando material reciclável do que realmente não serve mais, que é só resíduo inservível, para conseguir que eles tenham uma remuneração adequada, que tenham condições de trabalho decente e que tenham, sobretudo, o reconhecimento da sociedade e do poder público pelos serviços prestados. É uma categoria marginalizada e excluída historicamente há muito tempo. Marginalizada porque, normalmente, são pessoas que não tiveram oportunidade de ascender numa outra profissão e se viram diante da necessidade de sustentar suas famílias, tirando dos resíduos sólidos o seu sustento. E a gente tem essa questão toda de que existe uma legislação que deve ser cumprida no Brasil inteiro, que é a Lei dos Resíduos Sólidos. O prazo, né, para acabar com os lixões termina no ano que vem. Aqui no Amazonas a gente percebe que praticamente todos os municípios ainda não conseguiram se organizar ou pelo menos não apresentaram nenhum plano que vá mostrar que isso se cumpra efetivamente na prática. E a gente tem, paralelo a isso, essa categoria que como é que vai ficar, né? Porque a exclusão dos lixões, na verdade, não quer dizer que vai excluir uma categoria, porque o aterro também vai exigir essa categoria. Talvez aí seja o início da qualificação dessas pessoas, enfim, futuramente esse seria o ideal, né? Então, Rosimara, na realidade, o que ocorre? A Política Nacional de Resíduos Sólidos previu como prazo a extinção dos lixões até agosto de 2014. E o que vemos? São menos de 8 meses e os projetos pouco andaram. O estado do Amazonas, especificamente, foi um dos poucos estados do Brasil que apresentou planos de gerenciamentos municipais e estaduais de resíduos sólidos, de praticamente todos os municípios do estado do Amazonas. Ocorre que esses planos não saíram no papel e muitas vezes sequer chegaram a prever os catadores dentro dos lixões. Hoje no Amazonas temos basicamente 60 lixões a céu aberto. Em todos eles, te afirmo categoricamente, em todos eles existem catadores dentro dos lixões, sobrevivendo e tirando o sustento de sua família e de suas crianças de dentro dos lixões. E muitas vezes temos inclusive crianças dentro dos lixões. E aí eu te pergunto, como que se foi apresentado ao governo federal um plano municipal de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos que sequer chegou a identificar catadores que sobrevivem dentro do lixão? Então, na realidade, o Ministério Público do Trabalho busca resgatar a cidadania e a dignidade desses trabalhadores, fazendo com que eles consigam realmente prestar um serviço de qualidade para a sociedade, sem colocar em risco a sua saúde e a saúde de suas famílias. O que buscamos? Uma contratação formal dos catadores de materiais recicláveis com o município através de dispensa de licitação. Mas, até que tenhamos essa contratação,
é preciso uma longa etapa de estruturação desses catadores em grupos formais, sejam em associações, sejam em cooperativas, estruturação física para que eles consigam atender a população de uma maneira satisfatória, dentre outras coisas. E vão estar perguntando, como assim contratação formal dos catadores de materiais recicláveis com o município? Que diacho que essa mulher está falando? Na realidade é uma coisa muito simples. Hoje, em qualquer cidade, nós temos a prestação de serviços de coleta regular. Ou seja, temos uma empresa que passa diariamente na casa de cada um dos cidadãos ou de acordo com aquela rota pré-estabelecida para atender a demanda. Para recolher o lixo. Para recolher o lixo. E muito justo que tenhamos também aquelas pessoas que durante muitos anos fizeram essa catação e a triagem, separando o que não presta daquilo que ainda é reaproveitável, o resíduo sólido que pode ser reciclável ou reutilizável, tenha um contrato formal com o poder público municipal para prestar um serviço que durante muito tempo eles prestaram de maneira gratuita. Dessa maneira, estaríamos ao mesmo tempo atendendo uma questão ecológica, atendendo uma questão social, que é permitindo que essas pessoas saiam de uma situação economicamente e socialmente excluídos e atendendo também uma questão cultural de levar as pessoas a terem responsabilidade pelo lixo sem ser aquela responsabilidade de enquanto ele está dentro da minha casa. Tá certo, doutora Alzira Costa. Bom, o assunto é bem vasto, a gente poderia aí abordar muitos outros assuntos, mas infelizmente o tempo é curto. Agradeço a sua presença aqui no Band Cidade Entrevista. Uma boa sorte aí na sua gestão. Muito obrigada. E para você aí de casa, uma boa tarde. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 6 da noite. Até lá, boa noite.